Glória a Deus. Como estava dizendo, o texto que iremos estudar hoje será Salmos 73. É um salmos muito conhecido por todos. Salmos de Asaf. Salmos de Asaf. E eu quero intitular ou dar um tema a essa mensagem, e ele será a importância do culto a Deus. A importância do culto. A importância do culto a Deus. E eu não vou pregar de uma forma, eu não vou me demorar muito. Eu não vou pregar expositivamente esse texto todo aqui, certo? Eu já fui pregado algumas vezes aqui. Mas eu vou, conforme eu vou pregando, eu vou explicando cada detalhe. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A importância de não se perder cultos. Desculpa. A importância de não se perder cultos. De estar constantemente na presença do Senhor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu coração é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente. Da opressão fala com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Até aí só, irmãos. Depois nós vamos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Por favor, nos ensina através dessa palavra. Nos traz tremor e temor. Ajude-nos a entender a complexidade, a profundidade dessa palavra. Traz a iluminação desse texto, Senhor. Para que assim, Deus, o Senhor possa trabalhar no nosso coração através dessa mensagem. Para que assim, Senhor, nós entendendo essa mensagem, nós podemos compreender de que forma agir acerca do culto, como ver o culto, a importância do culto a partir de hoje. Traz uma nova perspectiva para nós, bíblica. Faz que nós entendamos o que não estávamos entendendo. Receba toda a glória para si. E, por favor, faça-nos mais parecido com o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ô, irmãos, nós conhecemos muito bem os Salmos de Asaf. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que Asaf era mais crente do que todo mundo aqui. Asaf era mais cristão do que eu, que estou aqui no púlpito pregando, e do que qualquer um que se encontra aqui. Asaf era sacerdote, era um líder, era um levita, homem de Deus, um homem que estava em frente de obra, um homem que estava liderando o povo, um músico, um sacerdote, um líder nato, um homem que era totalmente envolvido na obra, no templo, do culto. Falava de culto, tinha que lembrar de Asaf, Davi e Asaf. Eram homens cultuadores,
Homens que constantemente estavam no templo, cultuando, lembrando a Deus as promessas, lembrando das coisas que Deus falará aos pais da fé, aos patriarcas, lembrando o Deus da aliança, o Deus de Jacó, fazendo sempre lembrança, aumentando a fé. Homens que era espelho para outros. Asaf, ele era um espelho em Israel. Asaf era um líder em Israel. Asaf era um homem que dava exemplo de como ser um homem de Deus, de como ser firme, cultuar, de como ser robusto, alegre, de estar na presença de Deus. Era esse homem aqui. Era Asaf. Asaf era esse homem, mais crente que todos nós aqui, mais crente que você que vai me ouvir depois. Um homem líder, nato, sacerdote, um espelho, um homem da obra, envolvido na obra, envolvido nas coisas, no tocante a Deus, no tocante à obra, no tocante ao povo. Era um homem de Deus. Mas, mesmo com todas essas qualificações que eu acabei de colocar aqui, sobre Asaf, por que eu fiz isso? Para você lembrar e entender que mesmo sendo homem de Deus, nós estamos sujeitos a resvalar os nossos pés. Mesmo sendo Asaf quem era, ele vacilou. Ele se afastou. O Asaf do culto, o Asaf do templo, o Asaf da obra, o Asaf líder, o Asaf envolvido, durante um período de tempo, ele passou as noites mais escuras da sua alma. Como diziam os puritanos, Asaf teve as noites escuras da alma. E a Bíblia não relata o tempo e quanto tempo isso durou, mas com certeza vocês vão perceber no desenrolar do texto que foi um tempo profundo. Esse homem teve as noites profundas de trevas na alma. Ele começa o texto dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel. Ele começa fazendo uma declaração, glorificando a Deus. Ele começa falando sobre um atributo de Deus. Ele começa os salmos exaltando um atributo do Deus Pai. Deus é bom. A bondade de Deus. Ele começa dizendo: eu sei que Deus é bom. Só um homem que conhece a Deus com efeito, Deus é bom. De verdade, na prática, com grandes feitos, Deus é bom para com Israel. Asaf começa dizendo que Deus em todo o tempo foi bom para com Israel. Ao mesmo tempo para com ele, ao mesmo tempo para comigo, ao mesmo tempo para com você, ao mesmo tempo para com você, que vai ser. Deus é bom. Independente de todas as coisas que aconteceu em Israel, ou aconteceu com você, ou vai acontecer, nunca esqueça de uma coisa: com efeito, Deus é bom. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O que é que representa isso aqui, irmãos? Veja, eu preciso que você entenda que Asaf, ao mesmo tempo que ele engrandece um dos atributos de Deus, que Deus é bom, ele também mostra que ele usufruiu dessa bondade, que ele é prova disso, que ele está provando, ele provou dessa bondade, e provando ele dessa bondade, ele declara. É aquela situação de louvor, aquilo que você vê, contempla, entende, crê, e agora como é que você, a forma de você mais engrandecer e agradecer, manifestando aquilo que você acha daquele Deus que lhe abençoou, que é na sua vida. Então ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Quando ele fala limpo de coração aqui, ele também se coloca nessa posição,
Porque a ideia de limpo de coração aqui é alguém que não tem um coração dividido. Limpo de coração aqui, ele está falando, não é aquele que não tem pecado, mas é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, que não divide ídolos no coração com Deus, que não divide Deus com nada. E ele é uma dessas pessoas. Ele está caracterizado aqui dentro desse texto, dos limpos de coração. Como assim? Como é que você sabe, pastor? Quando ele diz que Deus é bom para com os limpos de coração, ele está afirmando que Deus é bom para ele também. E a afirmação de limpo de coração é para ele também. Ele era um daquele que era limpos de coração, que amava a Deus, que buscava, que não dividia Deus por nada, que estava continuadamente na obra do Senhor, empenhado em fazer a vontade do Senhor, empenhado em ensinar o povo a direção que eles deviam dar. Esse era um dos homens que era limpos de coração. E ele, provando isso, ele diz: Deus é bom para comigo, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os limpos de coração. Veja que ele faz uma distinção aqui para ficar claro. Deus não é bom para com todos. Não. Para alguns Deus é terrível. Deus, para alguns Deus é fogo. Para alguns Deus é ira. Para alguns a mão de Deus pesa. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas para os limpos de coração, para os que são de Cristo, que recebeu a essência do Espírito Santo, para aqueles que foi salvo, para aqueles que crê somente em um Deus em Israel, como Asaf cria, para aqueles que confiam somente de um Deus, como Asaf confiava, para aqueles que andavam na direção somente de um Deus, como Asaf andava, para aqueles que obedeciam somente um Deus, como Asaf obedecia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E isso é a ideia de limpo de coração. Não ter ídolos, não dividir Deus com o mundo, não dividir Deus com os prazeres, não dividir Deus com os entretenimentos, não dividir Deus com você mesmo. Essa é a ideia de limpo de coração. Lembra de Jesus no Sermão do Monte? Bem-aventurado os limpos de coração, eles verão a Deus. Entendeu? É a mesma ideia aqui. Eles verão a Deus. Ou a ideia lá pode estar, eles estarão na presença de Deus, que é como é o que Asaf estava fazendo. Era como Asaf estava. Asaf estava na presença de Deus. Asaf era um homem de Deus, mas também era um homem limpo de coração. Está vendo? Era um homem de Deus. Será que nós somos limpos de coração? Será que o nosso coração é limpo para com Deus? Será que não temos ídolos dividindo aí dentro? Será que não tem coisas duelando entre Cristo e esse ídolo? Irmãos, somos propícios a idolatrar muitas coisas. Calvino dizia com toda certeza, e eu concordo plenamente, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele está propício a guardar e idolatrar todo tipo de coisa. Pode ver, qualquer homem que surge, faz uma gracinha, ele já é idolatrado. O homem é propício a idolatrar até a si mesmo. Até a si mesmo. E Asaf está dizendo, ele é bom para com os limpos de coração, ele é bom para com aqueles que não têm duelo, que não divide ele com ninguém. Ele é bom para com aqueles que entendem que Deus é a prioridade, que Deus é a coisa mais bela, mais estupenda, mais maravilhosa, a qual ele deve apreciar. Ele é bom para com aqueles que não dividem Deus com coisas pecaminosas, como o mundo, como coisas imundas, ou algo parecido. Ele é bom para com aqueles que não dividem Deus com si mesmo, com os entretenimentos, e deixa Jesus de lado. Ele é bom para com aqueles que é reto e limpo de coração. Aleluia. Para com esses ele é bom. E é uma coisa que nós devemos vigiar, sabe por quê? Ô irmão, quando você vê a Bíblia falar de coração, atende, viu? Quando você vê a Bíblia falar assim de coração, pare, olhe para o texto direitinho e atente. Nunca diga assim, eu não sou isso aí. Não é comigo, nunca diga. Porque só de você pensar em falar isso, você já está sendo um tolo. Um tolo, pastor? É um tolo. Porque a Bíblia diz, insensato é aquele que confia no próprio coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Corrupto e perverso. Entende? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, diante disso, quando você vê algo falar de coração, tema, analise,
capítulo, presta atenção, porque o nosso coração é enganoso. Ele nos engana constantemente. Ele coloca ídolos lá dentro, sem que você perceba, ou faz que você não perceba, ou engana você, achando que é bobagem, que é besteira, que é uma coisinha pequena. Então o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Irmão, tem declaração mais elevada para que nós possamos vigiar o nosso coração do que essa? Quando você escuta que o seu coração é mais enganoso do que todas as coisas, todas, imagina, todas as coisas, o meu e o seu coração é mais enganoso do que elas. Imagina alguma coisa enganosa aí, que você possa pensar assim, poxa, que é algo meio louco, né? O nosso coração é pior, ele é mais enganoso do que isso. Então, devemos guardar esse coraçãozinho aqui. Devemos se policiar, estar olhando sempre para dentro de nós, pedindo a Deus misericórdia. Ô irmão, se você parar para estudar sobre o coração, você vai ficar impactado, também você vai ficar assustado, diante de declarações que você vai ver. Davi mesmo disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pecado que eu não esteja percebendo, Senhor. Olha Davi, olha que oração de Davi. O salmista entendia isso. Deus, meu coração é tão enganoso que possa ser que tenha pecados aqui, que eu esteja alimentando e não esteja percebendo. Então sonda, extrai para mentira, faz que eu perceba pecados desapercebíveis do meu coração, porque ele pode estar me enganando. O nosso coração é enganoso, irmãos. Cuidado com ele. Cuidado. Ele lhe convence de muitas coisas que não são de Deus. E ele é costumeiro também a confortar você em situações que Deus não queria que você tivesse confortáveis. Duas coisas que você precisa gravar aí. O coração, ele é enganoso. E o que, pastor? Fale umas duas. Eu não vou falar sobre o coração aqui, mas como eu citei a palavra, eu quero dizer a você que ele faz você se conformar ou se confortar em estádios, em situações que Deus não queria que você se conformasse. Ele faz você pensar que está tudo bem, mas na verdade muitas vezes não está. Então, depois disso, que ele fala, o coração, quanto a mim, agora ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ô irmãos, sério, depois que nós entendemos quem é Asaf, a sua importância para Israel, e quem era ele, o que ele fazia, e quando nós olhamos esse capítulo aqui, realmente ele fica admirado. Não tem como, nenhum homem de Deus conhece a palavra. Se você chegar em casa depois dessa mensagem e ler Asaf todinho, eu tenho certeza, se você tem o Espírito Santo, você vai ficar impactado de novo. E se você ler, você vai ficar impactado de novo, porque é um texto estupendo, é um texto tremendo. Ele não para de nos ensinar. Se você ler ele a 1 minuto e ler de novo, a 1 minuto ele vai lhe ensinar. E se você ler ele após 2 minutos, quando você ler, após 2 minutos, ele vai lhe ensinar de novo. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mas como é que um homem, pastor, que vivia na obra de Deus, um homem que o senhor acabou de falar aí, que era mais crente do que o senhor, do que todo mundo aqui, que ninguém, todo mundo é igual. Como pode um homem que amava a Deus, um homem que não idolatrava, que não adorava outro Deus, um homem, pastor, que constantemente estava no templo, adorando ao Senhor, fazendo partes do culto, e diante disso tem essa declaração de Deus, que Deus é bom. Como pode agora? O que aconteceu com esse homem? Como é que esse homem agora, do nada, diz para nós que ele quase se desviava os seus passos? Pois ele explica ele mesmo o que aconteceu com ele. As noites escuras da alma de Asaf começa aqui agora. Pois eu invejava os arrogantes. Meu Deus. Ao ver a prosperidade dos perversos, eu comecei a invejar ela. Eu comecei a olhar para homens que de repente enriqueceram, homens que prosperavam, e eu invejei a vida deles. E eu preferi, eu passei a desejar o que eles tinham. Ô irmão, eu vou te dizer uma coisa. Não precisa olhar para Asaf assustado não. Mas esse homem chegou aqui num estado
Terrível, terrível. A profundeza do pecado de Asaf não contém limites. Ele invejou aquele que Deus abomina, aquele que Deus enoja, aquele que Deus está longe, aborrece, o perverso. Ele começou a olhar para o perverso, para o arrogante. O irmão, ele começou a olhar para o ímpio, sabe? O ímpio que muitas vezes nós vemos prosperar. O ímpio que nós vemos, daqui a pouco o cara trabalhou, já está com um carro, está com uma casa, está com um monte de coisa. E de repente ele começou a olhar para aquilo e dizer: eu invejava os arrogantes. Mas o que mais chama a atenção é que ele diz que invejava os arrogantes. Ele sabe que eles eram arrogantes, mas mesmo assim os invejava, porque ele declara isso aqui: eu invejava os arrogantes, se tornei tão arrogante quanto eles. Eu invejava, eu olhei ao ver a prosperidade dos perversos. Quando eu comecei a ver o homem crescer, irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós estamos propícios a resvalar nas mesmas situações. Muitas vezes não falamos nada, mas sentimos, pensamos, olhamos para situações como essa. Olhamos muito para o lado. Fulano de tal ali. Poxa, eu estou aqui há tantos anos assim e nada aconteceu. Mas o cara lá, o cara prosperou de uma hora para outra. O cara está rico, vai de melhor, de bom a melhor. De riqueza a riqueza, não falta nada, casa, carro. E eu há anos que trabalho, há anos que me esforço. Nós somos propícios a olhar da mesma forma que Asaf olhou. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 4. Para eles não há preocupações. Ele não invejou só a arrogância dos perversos e a prosperidade. Ele invejou também a falta de problema na vida do ímpio. Ele disse: olha, eles vivem tão bem, não há problema, além deles enriquecerem, não há problema para eles, não há preocupações, eles não se preocupam com nada. Eu não vejo eles preocupados, arrogantes, mesmo sendo arrogante, eles vão de bem a melhor e não tem preocupação com nada. Eles vivem aérea, eles vivem sempre felizes, eles vivem sempre contentes, e isso me fez que eu pudesse olhar para eles e eu invejasse a vida deles. Meu Deus do céu, isso fez que os meus olhos desviassem de Deus e olhassem para Ele. Ô irmão, essas noites escuras da vida de Asaf aqui, aonde se iniciou, pastor? E aí entra o tema da mensagem. Ela se iniciou quando Asaf afastou os pés dele do templo do Senhor. Asaf aqui, ele está provavelmente na sua casa, há muito tempo sem ir na casa do Senhor, afastado do culto, da obra, dos afazeres, do envolvimento com os irmãos, com os sacerdotes. E agora, durante esse momento que ele está afastado do culto, da obra, ele parou de olhar para Deus. Ele começou a olhar na perspectiva do ímpio. Eu estava conversando isso com o irmão lá no Maranhão ontem. Ele começou a olhar na mesma perspectiva do homem ímpio. Ele esqueceu os olhares oculares bíblicos, santos, que vai além daquilo que nós lá dentro vemos. Ele não conseguia ver mais, porque ele estava lá, ele se infiltrou em tal trevas. A noite escura de Asaf foi tão grande, ele está aqui muito longe do Senhor, ele está longe do culto, longe dos afazeres, longe da obra, muito tempo sem ir a Deus, sem ir no templo, sem contemplar a beleza, sem louvar, sem cultuar, sem pregar. Ele está totalmente afastado, eclesiasticamente falando. E agora, afastado do culto, da obra, ele começa a ver uma perspectiva mundana, ímpia. O olhar dele se torna carnal, o coração se torna mundano. Ele está longe de Deus, então ele olha para o ímpio e diz: eu queria ter essa vida de riqueza e sem preocupação.
vai deixar de falar com a gente. Eu queria ser assim, meu Deus, mas você está falando do mesmo Asaf, pastor? É o Asaf que era um de Deus, o Asaf que tinha coração limpo, o Asaf que é sacerdote, é o mesmo Asaf, mas esse Asaf está longe do culto, esse Asaf está longe dos louvores, longe da comunhão do santo, longe da assembleia, longe da congregação. Ele está talvez em casa, em noites escuras, em depressão, calmo, angustiado, em treva, e os únicos pensamentos que vêm a ele não são bons, não são de Deus, não são bíblicos, mas são trevas. E ele começa a invejar o ímpio, dizendo para eles: eu vejo, ele está olhando para o ímpio, ele está longe de Deus, a perspectiva dele está no mundo, a esperança dele agora está no mundo, e ele diz: olha como eles vivem, para eles não há preocupação. Eles não se preocupam com nada. Meu Deus, o que Asaf foi fazer naquele lugar? E que importava a Asaf a vida dos ímpios? Eu sei, nada importava, mas esse homem está em noites escuras da alma. Ele está no lugar errado, ele está agindo errado, ele está pensando errado, ele está raciocinando errado, e ele está falando errado, ele está fazendo tudo errado. Irmãos, a primeira fala de Asaf foi certa, o primeiro raciocínio de Asaf foi certo, ele raciocinou certo, ele pensou certo, ele falou certo. Como assim, pastor? Com efeito, Deus é bom para com os limpos de coração. A partir daí, não teve mais nada de interessante que Asaf pôde falar para mim e para você, referente ao louvor a Deus. Não há preocupações lá na vida deles. O seu corpo é sadio e leve. Ele começa a fazer um diagnóstico. Ele começa a trabalhar como cientista do ímpio. Eles são sadios, além deles serem ricos, além de eles não terem preocupações, eles não ficam doentes. Eles são sadios, eles são leves, eles são fortes. Eles são fortes ainda, eles não têm preocupação, e também eles estão acima da carne seca, eles não partilham das canseiras dos mortais. Esses homens são super-homens. Só faltou falar isso. Não tem como, olha para esses homens aí, eles são perversos, arrogantes, estão por cima da carne seca, não se cansa, não tem preocupações, são fortes, são sadios, e não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Essa vida que eu queria para mim, essa vida aí que muitos desejam, essa vida que muitos buscam. Asaf descreveu a vida de muitas pessoas, que muitas pessoas desejam ter, muitas. E eu aqui, nessa miséria, esses homens não se cansam, são ricos, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens, eles estão acima, o nível deles são outro. Eu estou olhando esses homens, eu estou vendo algo diferente neles. Eles estão em outro nível de riqueza, de prosperidade, de força. Eles não ficam doentes, são sempre sadios, eles estão em outro nível. E daí, Deus, daí, porque eles são assim, é que eles são soberbos. Claro, Deus, quem não vai ser soberbo com tais qualificações na visão de Asaf, entre aspas? Quem? É daí em diante, por eles ser sadios, por eles não partilharem das canseiras dos mortais, por terem um corpo sadio e inédito, por não terem preocupações, e por não serem afligidos como os outros homens. Daí eles são soberbos mesmo, daí a soberba que os cinge como um colar. Daí eles são altivos, eles se acham, eles andam por cima. E agora, diante da soberba, vem a violência. Eles têm poder, por isso eles são violentos. Por
olhos, salta-lhes da gordura. De conquista a conquista, do coração, brota-lhes fantasias. Qual é a ideia do coração? Brota-lhes fantasia. Veja aqui, o começo do texto, Asaf diz que Deus é bom para com os limpos de coração. Quando ele diz que dos corações brota fantasia, é ídolos, é todo tipo de perversidade. Então Asaf está dizendo assim, o coração deles é mau. Eles maquinam todo tipo de imoralidade, é a ideia de fantasia, todo tipo de pecaminosidade. Eles cingem seus corações, e do coração brota as suas fantasias, as suas loucuras, as suas realizações, os seus feitos. Eles são maus, eles são perversos, Deus, mas ainda assim eles prosperam. Do coração brota-lhes a fantasia, motejam e falam maliciosamente. Está vendo? Da opressão fala com altivez. Eles falam da maldade com tal perspicácia. Eles falam da tortura com tal alegria, com tal simplicidade, Deus. Esses homens, Senhor, meu Deus, que homens são esses, Senhor? Eles não são afligidos, eles são mais ricos, eles são soberbos, eles são violentos, eles não têm preocupação, eles maquinam fantasias, e eles da opressão falam com altivez. Eles falam como se fosse algo justo. Ele fala da perversidade como se fosse algo reto. Ele fala que o doce é amargo e que o amargo é doce. Ele fala que o bem é mal e que o mal é bem. Olha para isso. E contra os céus desandam a boca. Blasfemam contra ti, Senhor. Eles blasfemam contra ti. Esses homens, eles falam palavras desagradáveis. A ideia de contra os céus desandam a boca é blasfêmia. Eles blasfêmia contra o Senhor Deus. Irmãos, é a ideia de muitas pessoas que vivem hoje no nosso cotidiano. Por isso que o começo da palavra começa falando do coração limpo. Nós devemos vigiar para o nosso coração se manter limpo, para que eu e você nunca possa cair e resvalar os nossos pés, como resvalou os pés de Asaf. Eu e você vivemos no mundo bem parecido com esse que Asaf estava vivendo aqui, de muitas pessoas que prosperam em nossa frente, que até às vezes, Deus permite, consegue até aquilo que você desejava. Deus permite que isso aconteça, normal. Às vezes você desejava uma coisa tanto, você vê o cara na sua frente, você trabalhou há muitos anos, mas não conseguiu. E o cara no estralar de dedo foi lá e conseguiu. Você cheio de preocupação, o cara nunca tem preocupação. Não tem problema. Essa é a característica do ímpio, que se você realmente olhar, parece que o ímpio, ele vive assim, no mundo da lua. Eles estão sempre alegres, estão sempre contentes, sempre robustos, sempre fortes, sempre de trabalho a trabalho, de obra a obra, de realização a realização. Essa é a vida do ímpio. A vida de você talvez está me ouvindo e vai me ouvir. De alegria a alegria, de contentamento a contentamento, de perversidade a perversidade. Eles são perversos, eles falam da perversidade com tal altivez. Veja, assista. Se você assistir, você vai ver que o ímpio é assim. Eles falam da perversidade de uma forma bonita, que parece ser bondosos. Eles falam. Nós temos no Brasil, irmãos, homens, líderes assim, que fala da perversidade de uma forma tão altiva, de uma forma tão bem falada, que parece que a fala não é perversa, mas quem entende percebe que a desgraça, que as trevas, que a podridão está nas suas falas. Políticos corruptos, homens letrados. Se você pesquisar um pouco a ideia do STF e de um homem chamado, esqueci agora, deu um branco, Moraes, Fernando de Moraes, se eu não me engano. Ninguém lembra aí não?
Pronto, esse homem é o diabo do Brasil. É o pior demônio que o Brasil hoje se encontra. É o homem que tem rebatido contra todas as ideias. É ele que coloca deputado na cadeia. É ele que manda e desmanda. Poxa, eu estou assistindo muito, mas acabei esquecendo. É alguma coisa com Moraes. Alexandre de Moraes. Esse cara é um demônio. Se você olhar para o cara, você não diz, ele desanda. Ele fala de altivez de uma forma tão perspicaz que você não acredita, mas o cara é contra tudo. Tem 6 impeachment já contra ele. O sétimo foi Bolsonaro que fez agora para tirar ele de lá. São arrogantes, são ignorantes, mas ninguém tira ele de lá. Prende quem quer, tira onda com quem quer, caça pessoas inocentes, quer colocar pessoas na cadeia pulso, mesmo que ela não tenha ficha suja, só por causa do seu bel prazer e da sua soberba, porque está acima de tudo. O STF, irmão, se você não sabe, é o Cleo do Brasil, é o que está acima de tudo. Por isso que o coitado do Bolsonaro não pode fazer quase nada, porque todo projeto que chega lá eles metem o pau, e um daqueles que mete o pau é Barroso e Alexandre de Moraes. Esses caras são a ideia do que Asaf está falando aqui. Fala, se você vê a fala dele, você pensa que é um cara justo. Se você lê o livro dele, você pensa que é um cara justo. Mas se você prestar atenção nas ideias, são ideias demoníacas, que está destruindo o país. O país está revoltado. O Brasil está revoltado com esses ministros. Não sei se vocês estão sabendo, 7 de setembro agora o povo vai sair pedindo para que esses homens saiam de lá. Esses homens estão destruindo o Brasil. Por causa de quê? Da maldade que há no coração deles. E esses homens, o que acontece com ele? A pergunta é agora, por que o senhor está citando isso aí, pastor? Qual foi o mal que aconteceu com ele? Eles vão de bem a melhor, cada vez fica mais rico, cada vez está com mais saúde, e fala com tal altivez, que parece, mas o que é que eles fazem? Eles blasfemam contra os céus. As leis dele é blasfêmia contra Deus. Mas esses homens não ficam doentes, esses homens não perdem o carro, esses homens não são presos, não tem nada de ruim acontecendo com eles, e eles vão de bem a melhor, de riqueza a riqueza, e nada acontece com eles. Nada. E a sua língua percorre a terra. Realmente. Por isso, o seu povo se volta para eles. Por isso, Senhor, que essas pessoas, elas têm muitas pessoas do lado. Esse tipo de pessoa assim, que tem muitas riquezas, que robusto dessa forma. Aí Asaf está dizendo assim, é por isso, Senhor, que eles têm muitos amigos. Por isso, Deus, que eles têm muitas pessoas do lado deles ali para ajudar, muitos amigos, muitos bajuladores, eles são arrodeados de pessoas. É por isso que o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. A ideia do seu povo também aqui de Asaf é da ideia também do povo lá mesmo, que estava se voltando para esses homens por ver a prosperidade deles. Não é só o povo desse povo, não. Quando Asaf diz, por isso que o seu povo se volta para ele, Asaf está dizendo, por isso que muitos cristãos, Deus, admira eles, aplaude eles. E quantos cristãos bobaiões, babacas, aplaude esses homens, petista, corrupto, que quer colocar o Brasil na desgraça, já colocou. Quantos brasileiros, irmãos, que aplaude, que é a favor desses homens, mesmo eles sendo quem eles é. Quantos? Olha quantos. Política, não vai discutir política com ninguém, porque o bicho pega. Se for falar de Lula e desses homens, irmão, não fale, evite. Você não vai convencer. Você não vai. Olha, Asaf diz, por isso que o povo se volta para eles. Não é para se voltar não, Deus. Deus, o Senhor não faz nada. Eles enriquecem, eles são fortes, eles não ficam doentes, eles blasfemam contra o Senhor, eles falam da mentira com tal altivez. Senhor, eles não têm as mesmas preocupações que os outros. De riqueza vai a riqueza. E é por isso que o povo, Deus, se volta para eles. É por isso, Deus, que o povo volta-se para ele e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Deus, eles fazem tudo isso e diz, Deus não se preocupa com isso, Deus não tem nada a ver com esse caso.
Deus não se intromete em nossas vidas aqui. E eu estou nem aí para Deus. A ideia de como sabe Deus. Eu quero saber de Deus. Eu quero saber do que Deus sabe ou não sabe. Eu quero saber do que Deus pensa. E eles ainda dizem isso. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo de tudo que nós estamos fazendo? Eis que são estes os ímpios. Agora ele descreveu, está vendo? No final, perto, ele diz agora: eis que são esses, Deus, os ímpios. Os ímpios. Eles são os ímpios. É esse povo que eu estou descrevendo, Deus. O que Asaf falou assim? Eis que são esses os ímpios. Dizendo assim, Deus, eles são ímpios. Esse povo aqui, Deus, que eu estou declarando, forte, robusto, eles são ímpios, tipo, é como uma cobrança a Deus, meio indiscreta. Eles são ímpios, esses homens são ímpios. E sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Enquanto, Deus, alguns com fardo pesado, alguns com suor, alguns com choro, alguns arrancando couro para ficar menos pobre, eles sempre tranquilo, aumentando riqueza, Deus. Sempre tranquilo, viu o que ele disse? Eles sempre tranquilos, aumentando a riqueza deles. Com efeito, agora, irmão, versículo 13, você vai ouvir algo que é assustador. É assustador. Versículo 13, Asaf vai dizer assim, irmãos: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Você lembra que eu tinha dito lá, irmãos, que Asaf era limpo de coração, amém? Era ou não era? Era. Viu o que ele disse aqui agora? Agora, irmão, essa palavra de Asaf, meu Deus do céu, mas que treva, que luz escura, meu Deus. Quando Asaf diz assim, com efeito, eu mantive puro o meu coração, sabe o que Asaf está dizendo? Deus, eu preferia ser como eles e não ter preocupação nenhuma do que ter servido ao Senhor e estar passando por tudo que eu estou passando. Meu Deus do céu. Sabe o que Asaf está dizendo, irmãos? Foi inútil, Deus. Meu Deus, que trevas o nosso irmão Asaf está. Eu estou vendo, Deus. Ele concluiu dizendo, tranquilos aumentam a riqueza. Não, Deus, foi inútil. Foi inútil, Deus, eu ter conservado o meu coração. Eu conservei meu coração puro inutilmente, Deus. Foi inútil. Inútil, Deus. Eu preferia ser como eles. Irmãos, olha para isso. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Meu Deus, ele está dizendo, Deus, que eu fosse também como eles, corrupto e ricos, e não tivesse problema, e arrogantes, que eu fosse como eles, Deus. Antes que eu fosse como eles, do que ter conservado o meu coração puro e estar dessa forma que eu estou aqui. Que coisa, não é, irmãos? De todas as declarações de Asaf, grave isso, pode fazer uma bagunça. Essa aqui é a pior delas. O que é que ele está dizendo aqui, pastor? Foi inútil ser crente. Meu Deus do céu. Foi em vão eu ser cristão. Não valeu a pena. Deus, não valeu a pena, Deus. Não valeu. Hoje eu entendo, Deus, que não valeu a pena eu ser cristão. Não valeu a pena eu manter meu coração puro, Deus. Não valeu. Não valeu a pena eu ter lavado as mãos da inocência. Quem dera, Deus, eu derramasse sangue inocente. Quem dera eu fosse como eles. Quem dera eu fosse rico como eles, Deus. Eu preferia, Deus, ter tudo que eles têm. Para ser, eu preferia ser eles, Deus. Eu queria estar como eles. Eu queria estar no meio deles, igual a eles. Ter o que eles têm, usufruir o que eles usufruam e ser forte como eles são. Eu preferia, Deus. Foi inútil eu ter mantido meu coração puro na sua presença. Foi inútil.
Eis aqui uma área que devemos guardar-se muito. De achar que é inútil, porque passamos por dificuldades que o ímpio não passa, está na presença de Deus. De achar que é inútil, porque sofremos muita coisa que eles não sofrem, está na presença de Deus. De achar que é inútil, porque não temos a riqueza que eles têm, está na presença de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que cai fora. Quando chega na presença de Deus, que acha que vai ficar rico, que o caroço vai subir e que a lágrima não vai vir mais. Que quando vê que passar 1 ano, 2 anos, que o caroço não some, que a lágrima continua e a riqueza não vem, eles caem fora e dizem a mesma coisa. Foi inútil. Era melhor que eu estivesse no mundo mesmo. Porque no mundo eu estava assim também e estava até melhor. Asaf está dizendo assim: Deus, se eu estivesse lá, eu estava melhor do que eu estou aqui. Se eu estivesse lá, eu estava melhor do que eu estou aqui. Eles estão melhor do que eu, Deus. Deus, eles estão muito melhor do que eu. Eles têm o que eu não tenho. Eu queria ter o que eles têm, não tenho. Eu me arrependo de ter te servido, Deus. Me arrependo. Me arrependo de ter sido teu servo, Deus. Me arrependo de ter ido todas as vezes no templo, cultuado, se mantido puro, ter negado a idolatria, eu me arrependo. Foi inútil, Deus. Tudo isso foi inútil. Não valeu de nada, não me recompensou em nada. Porque eu ainda estou aqui agora, afligido, eu tenho dor, eu tenho dificuldade, eu não tenho tanta riqueza, eu passo por dificuldade, trabalhar, e eles lá, ricos, não tem trabalho, aumenta as riquezas, não fica preocupado, não tem as preocupações que os outros têm, está sempre bom com a vida, sempre alegre, não tem preocupação. Eu queria ser como eles, Deus. Eu me arrependo de não ter trilhado o caminho que eles trilharam também. Talvez, se eu não tivesse mantido o meu coração puro e fosse no mesmo caminho que eles, eu estava agora como eles, Deus. Tão bem quanto eles estão. O que o casal está dizendo? Eu estou mal aqui, Deus. Eu estou mal. Depressivo, calma, angustiada, em trevas. Só que lembra, irmão, mas por que o livro é extenso? Por que o capítulo é extenso? Para mostrar a você que foi um momento longínquo que Asaf deixou de ir na casa do Senhor. Foi um momento de treva, ele está longe. Há muito tempo que ele não vai. Porque, como é que você sabe disso? Podia parar no meio aqui. Ele pecou demais com os lábios. Ele falou muita bobagem. Ele podia ter parado, nada veio a perspectiva que ele estava pecando feio contra Deus. Murmurando, reclamando, dizendo que Deus era injusto, invejando a vida do ímpio. Mas isso se prolongou. Isso representa o tempo que ele não ia à igreja, o tempo que ele não ia ao culto, o tempo que ele não ia na congregação, o tempo que ele não ouvia Deus, que ele não estava na comunhão do santo. E esse é um dos fatos principais, irmãos. Por muitas pessoas está doente, está perecendo, está depravada, está blasfemando longe de Deus, porque perdeu a comunhão, deixou de entender a importância do culto, despercebeu como era importante estar na presença de Deus, ouvindo o Espírito Santo, e hoje encontra afastado, triste, cabisbaixo, dizendo as mesmas coisas de Asaf, triste, sem sentido da vida, sem vontade de viver. Hoje a perspectiva dela é admirar o mundo, é admirar Silvio Santos, é admirar Henrique Batista. Ah, como eu queria ter 1 milhão, ah, como eu queria ter um carro, ah, como eu queria ter uma casa na praia, ah, como eu queria ter uma vida boa. Ah, Deus, por que eu nasci pobre? Por que eu sofro tanto? Porque perder a perspectiva afastou do culto, afastou da igreja, afastou de Deus. Afastou. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa agora. Grave isso aí. Não tem outro lugar no mundo, na face da terra, que você chegue e sente e encontre amor, benignidade, fidelidade, comunhão, união, harmonia, abraços verdadeiros, suportar-se uns ao outro, amor mútuo um ao outro, lugar de perdão, misericórdia. Não tem outro lugar que você encontre isso. É aqui que emana a vontade de Deus, é aqui que emana os frutos,
É aqui que emana a união do Espírito Santo de Deus. Lá fora, você não vai encontrar esse amor. Não vai encontrar o abraço verdadeiro. Não vai encontrar a comunhão. Não vai encontrar o perdão. Não vai encontrar misericórdia. Lá fora não tem misericórdia. O ímpio não tem misericórdia. No mundo não tem comunhão. Na favela não tem comunhão. Nos amigos ímpios não tem comunhão. É uma amizade mundana, ímpia, mentirosa, que acaba-se logo, fogo de palha. É aqui que você encontra Deus, a vontade de Deus, o elo perfeito, a espiritualidade perfeita, é na presença. Irmão, diante disso aqui, é aqui que percebemos quando o crente perde, quando ele não vem na casa de Deus. É aqui agora, é aqui diante disso. Como assim, pastor? Eu estou falando de Asaf. É aqui que nós percebemos a importância dos irmãos estar junto, de um culto, de você estar continuadamente na presença de Deus, constante com os irmãos, no calor, no amor, na harmonia, no abraço, no aconselhamento, no perdão. Só você encontra isso na casa de Deus, irmão. Aqui é que você encontra a distinção, aqui é que você vê luz. Asaf foi sair daqui, o que é que ele encontrou, pastor? Trevas. Ele encontrou trevas, pecado, noite escura da alma, depressão, angústia, tristeza. Ele não queria mais a igreja, ele não queria mais o templo, ele não queria mais Deus. Foi inútil, Deus, foi inútil eu ter conservado o meu coração, foi inútil as noites que eu fui no templo, foi inútil as tardes que eu cultuei o Senhor, antes que a minha vida fosse como a deles. Foi inútil. Foi inútil. Olha o que Asaf vai falar agora. Versículo 14. Pois de contínuo sou o quê? E castigado cada manhã castigado. Vocês entenderam, sabe o que o Asaf está dizendo aí? Ah, Deus. Os caras não tem castigo, Deus. Para eles não tem castigo. O ímpio peca e não tem castigo. O ímpio apronta, não tem castigo. Enriquece, robusto, forte, não tem preocupação. Eu que conservei meu coração puro, Deus, de contínuo sou afligido. Eu que lavei minhas mãos da inocência, cada manhã sou castigado. Não dá, Deus. Eu que permaneci puro em tua presença. É eu, Deus, que merecia a riqueza deles. É eu, Deus, que merecia nunca ficar doente. Sou eu, Deus, que não merecia ter preocupações. Deus, sou eu que mereço ter a prosperidade que eles têm, não eles. É o que Asaf está dizendo. O Senhor deu a eles o que era para dar a mim. Era eu, Deus. Eu mantive o meu coração puro e sou castigado. E eles é ímpio e não sofre, enriquece, é robusto, não tem preocupação. E eu sou justo, tenho preocupação, sou castigado a cada manhã. Ah, Deus, isso é uma injustiça. Não dá, Deus, não dá. Foi inútil, Deus, foi inútil de servir. Dessa forma aí não dá, não. Dessa forma aí, Deus, não dá, não. Foi inútil. Preferia ser igual a eles, já que é assim, Deus. Preferia ser tão ímpios quanto eles. Porque eles têm o que era para eu ter, Deus. Eu que queria aquela vida ali, Deus, olha, sem preocupação. Oh, Deus, eu olho para eles, eu desejo ser como eles. Eu olho para eles, eu queria aquela saúde que eles têm, eu não tenho. Eu queria aquela força que eles têm, eu não tenho. Eu queria, Deus, aquela falta de preocupação. Eu ando preocupado com uma coisa, com outra. Eles não se preocupam. Eu queria, Deus, não tenho. Eu queria, Deus, aquela riqueza que eles têm, Deus, não tenho. Eu queria aquela força deles, a influência deles. Eu não tenho, Deus. Era para eu ter tudo isso. Mas sabe o que é que eu tenho, Deus? Eu sou castigado a cada manhã, Deus. E se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Deus,
Se fosse eu ali falando todas as coisas que eles falam, Jair teria traído a geração dos seus filhos. Em só refletir para compreender. Agora, e em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Azar foi o que eu disse. Quando eu refleti e compreender isso, eu achei muito pesado o fardo para mim. Está muito pesado. O dele está leve, o meu está muito pesado. Quando eu parei para refletir nisso, a vida que eles levam e a minha, e quando eu refleti, coloquei na balança, Deus, a vida deles e a minha, e quando eu coloquei a moral deles e a minha, e percebi que eu era que temia o Senhor e guardava-se do mal, e eles são blasfêmios, ímpios, e eles é que enriquecem, eles é que é forte, eu que sou fraco e castigado, não dá não, Deus. Dá não. Não dá. Não faz sentido, Deus. Foi inútil ter guardado meu coração duro. Foi inútil. Para mim isso é muito pesado, Deus. Muito pesado. Agora, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Meu Deus do céu, irmãos, sinceramente, diante de tudo que foi falado aqui, quando você vê isso, você fica boquiaberto. Até que eu fui ao culto, até que eu fui à igreja, à congregação do santo, para ver o que o Senhor tinha para falar para mim, Deus. Eu já não aguentava mais, até que eu entrei na tua casa, entrei na tua presença, até que eu voltei a ouvir a tua voz e entendi, Deus, o fim de todos eles. Quando foi que ele entendeu? Está vendo, irmãos? Glórias a Deus. O pastor, sinceramente, nós devemos estar sempre no santuário. Diante disso aí, pastor, nós podemos até não cair, pastor, nesse tipo de pecado, mas tem vários outros que martelam, pastor, que bate na porta. Verdadeiramente nós somos tão fracos ou piores do que Asaf. Precisamos continuadamente estar na presença de Deus, ouvindo Deus, escutando Deus, obedecendo Deus, porque nós necessitamos, a nossa alma tem sede de Deus. Aleluia. Nós precisamos, nós somos fracos, o mundo nos apanha quando nós saímos lá, é muita coisa, é bombardeamento em todas as áreas. É difícil, irmãos. Asaf, coitado, caiu na depressão da alma. Que quase, você concorda comigo. Por isso que ele falou quase, foi mesmo. Quase esse homem resvalava os pés, irmão. Quase. Faltou nada. Faltou um fio para esse homem blasfemar contra Deus. Um fio para ele largar tudo de vez. Um fio. Tudo isso por quê, pastor? Estava longe da casa de Deus. Você que valoriza pouco o culto ao Senhor. Você que faz pouco caso da obra. Faz pouco caso. Vou nada, estou com preguiça. Quinta-feira. Domingo. Estou com o corpo cansado. Meu filho, não faça isso não. A lei pode ser a palavra que vai vir para fazer você vencer um pecado terrível que você estava para cair, ou uma direção que você precisava, ou um fortalecimento que você precisava. Irmãos, isso acontece. Quantas vezes eu saí de casa, mas eu vim. Não podia deixar de vir. A angústia, nós temos momentos escuros da alma. E eu saí de casa, disse: Deus, se tivesse alguém para pregar, eu não pregaria hoje, Senhor. Eu não queria pregar hoje, Deus, mas eu tenho que pregar, Senhor. E quando eu cheguei aqui, nesse lugar aqui, Deus renovou as minhas forças de tal maneira que nunca mais eu fui a pessoa que entrará naquele dia. Glória a Deus. Você está aqui totalmente diferente, alegre, contente, dizendo: ó Deus, obrigado. Senhor, é algo sobrenatural, é espiritual, meu irmão. É um lugar que a sua alma
Deus é um lugar que a palavra emana, que o poder de Deus é manifesto. A comunhão que o Espírito Santo vem, transforma, mexe em nossos corações. É na obra, é no culto a Deus. Glória a Deus. É aqui, meu irmão. É aqui que tem a comunhão. É aqui que tem identidade. É aqui que o Cristo desce. É aqui que o Cristo passeia. É aqui que o Deus vivo derrama poder. É aqui. E Asaf estava longe de tudo isso. Estava nas trevas. Enquanto não teve isso, o que aconteceu? Mal a pior. Mal a pior. Mal a pior. Mal a pior. Irmãos, eu não concordo com desigrejados. Não concordo. Não concordo com a ideia. Mas se não tiver uma igreja bíblica perto dele, fique em casa. Se não tiver como ir, fique em casa. Não tem opção para essa pessoa. É melhor ele ficar em casa com a sua família do que ser enganado por um charlatão que vai mentir para ele e para os seus filhos. Mas se tem um lugar para ele congregar bíblico, eu discordo totalmente dele ficar em casa. Porque a igreja é a comunhão do povo de Deus. Glória a Deus. A igreja é feita por vários corpos. Um precisa do outro. É aqui que Deus revela a sua vontade. Aleluia. Não menospreze o culto a Deus. Valorize, meu irmão. O culto a Deus é algo estupendo. Não menospreze. Quando sair de casa, lembre dessa palavra hoje. Lembre que Asaf estava perdido, com os pés resvalecendo, em trevas, na escuridão da alma, angustiado, em pecado. Quando ele entra na casa de Deus, a glória de Deus, a palavra, reflete ao seu coração, de modo que a ficha daquele homem cai, e ele percebe que os homens que ele estava invejando terá um fim trágico. Terrível. Ele percebe só na casa de Deus é que você tem o sentido da vida. É só na casa de Deus que você percebe de uma forma ampla, espiritual, a perspectiva da vida. É só na casa, na presença de Deus, a palavra de Deus que faz você olhar para o mundo de uma maneira diferente, entendendo qual é o fim deles, independente da prosperidade de cada um deles. Só na presença de Deus. O ímpio nunca vai entender isso. Não vai. É só no culto verdadeiro a Deus que você percebe quem é você, de onde você veio, quem você é, qual a sua função, o que Deus quer de você, quem é você na obra, a importância. É só na casa de Deus que você percebe, irmão, a perspectiva da vida. É só na casa de Deus que você percebe o seu chamado. É só na casa de Deus que você percebe o amor incondicional, o perdão, a misericórdia, a comunhão. Você não vai encontrar em outro lugar se não for na casa de Deus. Glória a Deus. Não vai. No mundo você vai encontrar um tapinha nas costas e uma facada por trás. É isso que você vai encontrar no mundo. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente, Senhor, os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição, como ficam de súbito e assolados. Olha o final do ímpio aqui agora. Você que vai me ouvir, quem é ímpio ainda? Que vive sem preocupação, alegre, feliz da vida, prospera, faz o que quer, não tem preocupação, está sempre feliz, sempre contente. Sabe qual é o seu fim? Escute. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e o faz cair na destruição, como fica de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho, como é o sonho quando se acorda. Assim o Senhor os despertar, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. O Senhor vai desprezar os ímpios. Asaf entendeu que o fim desses homens é o desprezo de Deus. E qual é o pior castigo para o homem do que o desprezo de Deus? Irmão, você acha que tem castigo pior? Não existe. É quando Deus entrega ao homem o seu próprio pecado. É a pior coisa que podia acontecer na vida do homem. É quando Deus diz: você não quer, eu vou tirar o pé do freio. Vá. Porque mesmo o ímpio sendo ímpio, Deus é tão misericordioso que ele está numa pista 100 por hora. Aí ele começa a pisar o pé no freio, aí Deus pisa no freio, no acelerador, e Deus no freio.
Deus no freio. Mas tem uma hora que Deus diz assim, você não quer? Então Deus tira o pé do freio e deixa ele ir. E o final nós já sabemos qual vai ser. Trágico, a morte. Assim é o homem que vive no pecado. Ele vive num carro desgovernado, sem freio. E Asaf está dizendo assim, quando Deus tirar o freio, Deus vai tirar o freio e vai entregar eles a eles mesmos. E eles vão ficar. O que é que Deus vai fazer? Quando Deus despertar, Deus vai desprezar a imagem deles. Deus não vai ligar para eles. Eles serão destruídos. Quando o coração se amargou e as entranhas se me moveram, eu estava embrutecido e ignorante. Meu Deus do céu, convicção de pecado. Só na casa de Deus é que o Espírito Santo vem, desce a seu coração e dizer: pede perdão ao irmão, pede perdão a Deus, você pecou. Meu Deus, é aqui que você precisa estar, é aqui que é a sua casa. Coloca na sua mente, diz a seu filho, diz a sua esposa: a nossa casa é a casa do Senhor. É lá que nós devemos estar. Filho, é lá que nós devemos estar. Esposa, é lá que nós devemos estar. Por quê? Porque é lá que Deus molda, que Deus nos transforma, que Deus nos faz mais parecido com o filho dele. Olha, irmão, Asaf percebeu o quê? Que pecou. Convicção de pecado. Isso aconteceu quando, irmão? Olha a importância aí do culto, da presença. Quando ele estava nas trevas lá, não tinha convicção de pecado, ele continuava de mal a pior na fala, falando bobagem, loucura, loucura. Mas quando ele entrou no templo, quando ele entrou na presença, que a glória de Deus, a presença de Deus o impactou. Olha o que ele chega a dizer: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Oh Deus, aqui agora ele já está trêmulo. Eu estava embrutecido, eu estava como um brutamonte, alguém que não tem juízo. Deus, que ignorância minha pensar o que eu pensei. Oh Deus, que ignorância minha falar o que eu falei. Oh Deus, eu estava louco, Deus. Oh Deus, eu estava ignorante. Oh Deus, quando meu coração, irmão, quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram. Irmão, você sabe o que é isso, não sabe? Convicção de pecado. Oh Deus, quando eu tive tal convicção da minha loucura, Deus, quando eu entrei em tua presença, eu tive tal convicção dos meus erros, e eu percebi que eu estava sendo um ignorante acerca das grandezas do Senhor. Como é que ele continua dizendo? Eu era como um irracional à tua presença. Meu Deus do céu. Foi bem agora. Nós temos que admitir que Asaf foi mal. Foi quase o capítulo todo. Muito mal. Mas nós temos que admitir que quando Deus trouxe a perspectiva, quando o Espírito Santo o convenceu, ele se expressou bem daquilo que ele fez. Ele se expressou. As expressões que ele bota aqui é de realmente o que ele estava. Ele diz, sabe o que? Eu estava como um animal. E era isso ou não, irmãos? Eu estava como um irracional. Irmãos, nós somos racional. Ele estava como um animal, irracional. Ele não sabia nem o que estava raciocinando, estava louco. Eu estava um ignorante, Deus. Eu estava perturbado. Eu estava como um animal que não sabe, que não tem direção, que não tem entendimento humano. Descreveu mesmo, descreveu a loucura dele, descreveu. Sabe quem faz isso? Só quem pode convencer o homem a tal coisa, de modo que ele entenda irmão, a declaração de Asaf aqui é de alguém que entendeu todas as loucuras que falou. Todas. Quando ele diz que ele estava como um animal, é porque ele está dizendo: Deus, eu falei coisas terríveis que só um animal, só um brutamonte, só um ignorante para fazer o que eu fiz, Deus. Ei, muitas vezes nós temos que chegar diante de Deus assim, se humilhando assim, reconhecendo assim, entendendo que muitas vezes, não venho dizer para cá não, muitas vezes nós somos brutamonte também. Agimos muitas vezes como animais também.
como ignorantes. Mas é aí que a presença de Deus, o culto. Agora, irmãos, ele estava o quê? Eu estava o quê? Versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional. A tua presença, todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Depois me recebes na glória. Meu Deus do céu, maravilha. Asaf está dizendo assim: Deus, não foi por causa de mim ou por causa dos meus méritos que os meus pés nos revelaram. Eu não caí porque o Senhor está sempre comigo. Deus, mesmo eu falando tudo o que falei, o Senhor nunca me abandonou, e a sua mão me tirou dessas trevas. Aleluia. É isso que ele está dizendo aqui. Mesmo em todas as bobagens que eu falei, o Senhor estava sempre comigo, e o Senhor me segurou pela mão direita e não deixou. Tu me guias, e o teu conselho, com o teu conselho, e depois me recebes na glória. A ideia é que tu me levas com o teu conselho, com a tua mão, a tua presença, e na tua presença o Senhor me recebe, o Senhor me aconselha, o Senhor me escuta, o Senhor me enche. A glória que é isso, porque ele já está salvo aqui? Não. Recebes na glória, tipificadamente sim, aponta para a glória, mas ele está falando literalmente lá. Quando ele diz que recebe na glória, a presença de Deus é na glória. Então quando ele entrou no templo, Deus recebeu ele na glória. E ele diz assim agora, olha agora que ele vai falar do céu. Quem mais tenho eu no céu? Agora. Quem tenho eu mais no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meu Deus, que eu e você possa dizer isso, que a minha boca e a sua diga isso. Ainda que a minha alma, ainda que a minha carne desfaleça e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Aleluia. Sabe o que Asaf está dizendo, irmão? Ainda que meu coração enfraqueça, Deus sempre vai fortalecer ele, porque realmente o coração dele foi de um nível terrível, mas a Bíblia diz que Deus foi a fortaleza do coração de Asaf. Glória a Deus. E agora ele vai dizer uma das palavras mais estupendas para mim, se não for uma das, acredito, a segunda. Deus é a fortaleza do meu coração. E ele diz: a minha herança para sempre. Agora ele entende, os que se afastam de ti, eis que perecem. Oh glória, grave isso aí, grave. Escute bem agora. Ah, pastor, o senhor não pode pegar essa ideia aí não para falar de igreja. Posso sim. O senhor não pode pegar essa ideia aí não para falar de pessoas que não dão importância ao culto. Posso sim. Por quê? Porque quando Asaf diz que os que se afastam de ti perecem, primeiro ele está olhando para ele. Quando Asaf falou todas aquelas coisas, ele estava afastado da presença de Deus. E o que estava acontecendo com ele? Ele estava perecendo. Asaf estava perecendo. Irmãos, Asaf se tornou uma presa fácil. O homem que não congrega torna-se uma presa fácil. O homem que não comunga, não está na comunhão, não está na presença, não está nos cultos, não faz parte de uma obra, não faz parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, ele perece aos poucos, ele perece sem perceber, ele está vulnerável, os filhos estão vulneráveis, a esposa está vulnerável, ele perece. Os que se afastam de ti, Senhor, perecem. Duas ideias aqui. Tanto o ímpio, que está longe de Deus, quanto aqueles que se afastam da comunidade dos santos, que se afastam da igreja,
que se afasta do culto, onde Deus fala, onde Deus aconselha, onde o Espírito Santo move, traz convicção de pecado, onde o amor emana, onde a harmonia emana, onde a fidelidade emana, onde a presença de Deus emana. Quando alguém se afasta disso, decide ficar em casa e começa a perder isso, ele vai perecendo aos poucos. A fé vai esfriando, o fogo vai minguando, até que um momento os pés dele possam respirar. Os que se afastam de ti, perece. Esse que perece. Tu destrói todos os que são infiéis. O Senhor vai destruir, Deus, todos os que são infiéis. Escute isso aqui, você que vai me ouvir. Deus vai destruir todos que são infiéis. Você que é infiel, você que acha que pode cultuar a Deus de qualquer jeito, que pode fazer o que quiser, que pode viver uma vida ímpia, que pode barganhar, que pode prostituir, que pode adulterar, xingar, mentir, fazer, barganhar, tudo o que você acha. Um dia Deus vai te destruir. Um dia. Infiel é para você. Você que é infiel, você que não tem uma herança com Deus, não tem uma fidelidade, não tem um compromisso, não ama o Senhor, mas ama o pecado, a sua vontade, o mundo, o desejo do mundo, as riquezas do mundo, as barganhas do mundo. Deus um dia vai te destruir. Tu destrói os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, agora, irmãos, eu acabo aqui. Escute. Podia acabar melhor? Não podia, pastor. Sabe como é que Asaf acaba? Quanto a mim, eu que estava afastado de ti, nas trevas, nas noites escuras da alma, entendi, ao entrar pelos átrios, pela porta do Senhor, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa declaração não é simples. Não é simples. Asaf entendeu, Deus, quanto a mim. Olha, escute. Sabe o que não é simples? Vou acabar já a mensagem. O que é que estava sendo bom para Asaf até o momento antes dele entrar no culto? A riqueza do ímpio. Amém? Amém. A prosperidade do ímpio, a força do ímpio, a robustez do ímpio, as despreocupações do ímpio, a fortaleza do ímpio. Isso é que estava sendo bom para Asaf. Quando ele entra no templo e se depara com a presença de Deus, a perspectiva de Asaf muda completamente, de modo que ele diz agora: quanto a mim, bom Senhor, bom mesmo é estar junto, coligado na presença, cultuando na igreja, na comunhão, na comunidade, junto com Deus. Aleluia. Bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé.